Todos nós sabemos que começamos pelo excesso de peso e depois é um caminho muito curto para a obesidade e até fazer uma escalada e então atingimos a obesidade mórbida. Então, nós podemos ver que começa muito cedo na juventude, já quando somos expostos a alimentos muito calóricos. Então, o que vai acontecendo é que vamos ganhando excesso de peso e, na maioria das vezes, vamos caminhando para a obesidade. A imprensa, televisão, jornais, todos eles têm publicado manchetes sobre a importância de nós controlarmos o peso e também sobre os alimentos muito calóricos. Não só em Portugal, mas em todo o mundo. É uma preocupação constante. Então, nós temos aqui vários estudos que estão sendo realizados entre a população, esse em relação a Portugal. Portanto, foi feito com uma amostra de 8.000 pessoas e num período de 2003 a 2005. Deu-nos aí uns valores, em termos estatísticos, de 39% dessa amostra, desse 8.000 e tal pessoas, tinham excesso de peso. E 14,2% eram considerados obesos. A soma dos dois deu 53% dessa amostra de 8.000 pessoas, ou seja, mais da metade tinham excesso de peso ou eram obesos. E esses resultados não são diferentes de outros países. Nos Estados Unidos, no Brasil, em vários países, é geralmente por aí, metade, um pouco mais que a metade da população. E vai crescendo, isto não está diminuindo. E tudo tem a ver com o excesso calórico. Muitas calorias, grandes porções alimentares e que realmente depois não são queimadas devidamente. E depois acontece, não é? Nesse estudo que nós vimos, eles também fizeram uma verificação em termos da distribuição dessa gordura. Portanto, eles viram que mais de 53% das pessoas tinham excesso de peso e também eram obesas. Mas a distribuição da gordura é que também está o perigo. Onde é que ela está localizada? Então, eles descobriram mais ou menos, os resultados deram mais de 47%, a gordura estava localizada na zona abdominal, que é a zona mais perigosa para doenças cardiovasculares, e diabetes, e dislipidemias, que é o colesterol alterado, né? É essa gordura que está ali. Aqui nós temos a artéria aorta, feito um corte na longitudinal, né? Então, nós estamos vendo ali nas paredes da artéria a gordura que se acumula com essa alimentação rica em gorduras, né? Vão se depositando nas paredes, vão realmente diminuindo o calibre dos vasos e depois aparecem muitas das doenças relacionadas com o coração. Aqui nós vemos mais uma vez a gordura que está sendo localizada aqui principalmente isso é uma característica que acontece muito com os homens, na zona abdominal. Eles dizem, portanto, esse tipo de distribuição eles chamam obesidade androide. É como se a pessoa tivesse comido uma maçã e ficou trancada aqui, né? Este é o modelo que está ali. O outro geralmente é característico das mulheres, é como se tivesse comido uma pera. Então, fez aquela zona aqui nas ancas, não é? Ficou mais alargado. E veem que as células não são iguais. Umas são maiores em menos quantidade e outras são menores em maior quantidade. As mais perigosas são essas. Resistência à insulina, tanto diabetes, não é? Várias situações de libertação de gordura circulante em grande quantidade. Portanto, essa é a mais perigosa, é essa que nós temos que ter muita atenção. Não quer dizer que a outra também não faça isso. Sobretudo porque faz uma sobrecarga em termos de artrose, varizes, essa característica dessa obesidade que está ali do lado direito. Então, nós podemos ver que os riscos de doenças associadas ao coração têm a ver muito com o aumento da pressão arterial e também em relação ao colesterol,
não é, elevado, e baixos níveis de colesterol HDL. Até eles consideram, né, muitos especialistas, que pode até o colesterol, que a gente considera aquele colesterol mau, né, o LDL, até pode estar elevado. Mas se o HDL, que é o que limpa as artérias, estiver alto, já é uma segurança. Então, estão mais de olho no HDL do que agora no outro. Portanto, níveis baixos daquele é um risco para doenças cardiovasculares. Então, podemos olhar sempre que tivermos as análises esse índice. Então, para o excesso de peso, nós podemos resumir em restringir a ingestão calórica a níveis adequados e prática de atividade física. Esses dois estão interligados. Não basta só eu mexer com a alimentação. A atividade física é importante, em todos os sentidos, principalmente até em relação aos riscos das doenças cardiovasculares. Ou então, se nós não quisermos fazer isso, né, aqui em Portugal é feixe, né, acho que é feixe, a gente chama zíper. Então, a gente, em vez de pôr uma banda, né, no estômago, a gente põe uma banda na boca e a gente vai controlando as coisas melhor. A Sociedade Europeia de Cardiologia, ela declarou realmente que a causa principal de doenças, de mortes por doenças relacionadas com o coração na Europa, realmente é a doença cardiovascular é a principal causa de morte na Europa. Portanto, não só na Europa, como na América, não são muitos os países que não têm esses riscos. Aqui nós podemos ver alguns fatores de risco para doenças cardiovasculares. O tabaco é um, né? Colesterol, o colesterol elevado, também a hipertensão e a obesidade. Nós estamos focando muito na obesidade, no excesso de peso, que é um fator independente, não tem nada a ver com os outros, é independente dos outros para doenças cardiovasculares. Portanto, é aí que nós estamos concentrando esse assunto. Que as estatísticas também indicam que pelo menos mais de 25 mil pessoas por ano morrem de doença cerebrovascular, tipo AVCs, e mais de entre 12 mil a 15 mil em relação a doenças ligadas à arteriosclerose, né? Aterosclerose. Agora temos aqui outros fatores de risco relacionados com as doenças cardiovasculares. Aquele ali está fazendo exercício com o comando, está vendo? Está ali pendurado, está tentando equilibrar para ver se... Então é o sedentário, é a pessoa sedentária. Esse é outro fator de risco, né? Não faz nada, fica ali esticando. Ele está cansado, está deixando o tempo passar, como nós falamos. Alimentos ricos em gorduras é outro fator de risco. Estresse emocional também é um fator de risco. Também temos outro fator de risco, que é uma característica, uma personalidade. A personalidade I, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, a pessoa que tem a personalidade I também é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Vocês estão vendo mais ou menos ali como é que ele está, não é? O I vem de irritação, impaciência. Então, isso é um fator de risco. Quantas pessoas vocês já viram que o que provocou muitas vezes foi uma alteração do humor, uma irritação, e foi realmente aquilo que rompeu a corda e deu. Então, é um fator de risco também. E nada melhor do que nós realmente temos um controle sobre isso, né? Então, nós podemos... Então, nós temos que ter uma dieta para o coração. Temos que ter coisas que vão ajudar o nosso coração a trabalhar melhor, né? E o que nós vamos ver aqui é que nós podemos fazer algumas mudanças. No caso do tabaco, não é o caso que nós estamos falando do excesso de peso. Pessoas realmente irem diminuindo até terminarem, né, com esses hábitos. E fazer a atividade física, 30 minutos é bom, se não conseguir fazer 30, 15, e aos poucos as coisas vão melhorando e a pessoa vai fazendo um pouco mais. Isso são hábitos que têm que ser alterados, senão nós vamos engrossar as filas dos hospitais e realmente vamos ter problemas graves, não só em termos físicos, mas em termos profissionais, toda uma desencadeia processo